Na aula de hoje, vamos estudar cálculo estequiométrico, casos específicos de cálculo estequiométrico. Quais são esses casos? Rendimento, impureza e reagente limitante e reagente em excesso. Se você não assistiu ainda o vídeo sobre cálculo estequiométrico nos casos gerais, assiste primeiro o vídeo lá no canal para depois assistir esse, ok? Então, a gente vai continuar seguindo os passos para o cálculo estequiométrico, só que agora nós temos um quinto passo, que é o rendimento, a impureza ou a pureza de uma substância. Primeiro caso, rendimento da reação. Em todos os cálculos de estequiometria de casos gerais, a gente sempre admite 100% do rendimento. Mas nós vamos ver que não necessariamente isso acontece. Em alguns casos, o rendimento não é de 100%. E aí nós vamos ter duas formas de calcular. O rendimento percentual vai ser igual ao rendimento real, que é aquilo que efetivamente é obtido, né, a quantidade que efetivamente é obtida, sobre o rendimento teórico, que é o rendimento calculado, que é como nós estávamos fazendo nos casos gerais. Isso vezes 100, para a gente poder ter esse valor em porcentagem. Da mesma forma, nós podemos fazer usando uma regra de 3. O rendimento esperado é o 100%, o rendimento obtido, que é o rendimento real, é o X, que vai ser o rendimento que nós vamos calcular. Primeiro exemplo. A combustão de 36 gramas de grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento da reação? Então, primeiro passo, escrever e balancear a equação. Carbono, grafite, combustão é sempre reação com gás oxigênio, forma o gás carbônico. Essa equação química já está balanceada. 1 carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Beleza. O segundo passo é pensar na proporção. Entre quem? Entre o carbono grafite e entre o gás carbônico. Então, entre este e este. Qual é a proporção? Para cada 1 mol de carbono grafite, produz 1 mol de gás carbônico. Muito bem. Terceiro passo. Pensar nas unidades, nos dados do exercício. Ele coloca o carbono grafite em massa e ele também coloca o gás carbônico em massa. Então, os dois eu preciso transformar para massa. A massa do carbono é 12 gramas. Como só tem 1 mol, continua 12 gramas. 12 gramas de carbono grafite. A massa do gás carbônico, então CO2. Carbono, oxigênio. 1 átomo de carbono, 2 de oxigênio. Carbono é 12, oxigênio é 16. 12 mais 32, 44 gramas por mol. Então, 44 gramas. Como só tem 1 mol, a massa continua de 44 gramas. Então, essa daqui é a minha proporção. Para cada 12 gramas de carbono, produz 44 gramas de gás carbônico. Aí eu vou lá para o dado numérico, só que no exercício eu já tenho dois valores. Eu tenho 36 gramas de grafite e tenho a massa de gás carbônico. O que eu faço? Eu vou utilizar só a massa do reagente. Por quê? Para poder calcular o 100%, o quanto deveria produzir. Então, para 36 gramas de carbono, X. 12 vezes X é igual a 36 vezes 44. X é igual a 36 vezes 44, dividido por 12. X é igual a 36 vezes 44, dá 1.584. Dividido por 12, 132. Então, X é igual a 132 gramas de carbono. Essa quantidade aqui é a quantidade teórica, o que seria os 100%. Então, se 132 gramas
correspondem a 100% do rendimento, os 118,8 gramas que foi colocado lá no exercício corresponde a quanto? 132 vezes x é igual a 118,8 vezes 100. X vai ser igual a 118,8 vezes 100 dividido... Opa, sobrou um 1 aqui. Dividido por 132, x vai ser igual a 90%. Então, significa que o rendimento dessa reação é de 90% do que deveria. Ok? Vocês também poderiam fazer através daquela formulazinha, mas no final, o resultado seria o mesmo, 90%. Grau de pureza. Pureza do reagente é a determinação matemática do teor da substância de interesse a partir de uma amostra de matéria-prima. Como assim? Quando se extrai bauxita, que é o minério de onde é extraído alumínio, 100% do minério é alumínio? Ou é o óxido que vai dar origem ao alumínio? Não. Existem outras substâncias também na bauxita que não são aquilo que eu quero. Então, quando eu vou determinar a pureza, eu quero saber quanto efetivamente é aquilo que eu quero dentro de uma amostra total. Geralmente, esses exercícios que falam sobre pureza vão falar sobre minério. Por quê? Porque a maioria dos metais extraídas de um minério não tem a reação de 100%. Primeiro exemplo. O minério usado para a fabricação do ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Então, aqui eu tenho, primeira etapa, balanceamento. Essa equação já está balanceada, certo? Segunda etapa, estabelecer as proporções. Entre quem? Entre o óxido de ferro e o ferro metálico, que é esta substância e esta substância. Para cada 1 mol de óxido de ferro, produz 2 mols de ferro metálico. Então, essa é a minha proporção. Terceiro passo, colocar de acordo com os dados do exercício. O exercício pede em toneladas, ou seja, em massa, para os dois, tanto para o óxido de ferro quanto para o ferro metálico. A massa do ferro é 56, está aqui no exercício. Então, 56 gramas, 1 mol. Como aqui são 2 mols, 2 vezes 56, 112 gramas de ferro. Vou fazer a mesma coisa para o óxido de ferro, Fe2O3. 2 vezes 56, que é a massa do ferro, 3 vezes 16, que é do oxigênio. 112 mais 48, 160 gramas por mol. Então, aqui 1 mol, 160 gramas. Continua sendo 1 mol só, então a massa continua de 160 gramas de óxido de ferro. Pronto, consegui a minha proporção em massa. Ótimo. O que eu faço agora? Eu preciso dos dados do exercício para calcular. E aí, esse cálculo eu posso fazer de duas formas diferentes usando a proporção. Primeira forma, eu vou usar essa proporção e vou usar a massa total do minério, que é de 20 toneladas. Ah, professora, mas você colocou tonelada embaixo de grama. Pode? Pode, porque nesse caso eu tenho as duas informações em massa. Então, aí sim eu posso utilizar unidades diferentes. Se fosse massa para mol, massa para molécula, não. Aí eu teria que fazer a conversão de unidades. Nesse caso, tudo bem. 160 vezes x é igual a 20 vezes 112. 20 vezes 112 dividido por 160, x é igual a 14 toneladas de ferro. Só que essas 14 toneladas correspondem a 100%
da pureza. Só que a pureza não é de 100%, é de 80%. E aí eu vou chegar no valor de 80 vezes 14 dividido por 100. Vou chegar no valor de... Peraí que eu esqueci. 80 vezes 14 dá 1.120, dividido por 100, 11,2. 11,2 toneladas de ferro. Então, a massa efetivamente produzida é de 11,2 toneladas. 2 toneladas. Ah, mas e se eu quisesse fazer direto? Eu poderia tirar 80% de 20 toneladas lá no começo. E aí eu teria 16 toneladas. E aí eu faço o cálculo com esse 16. Então, 160 gramas de óxido de ferro estão para 112 gramas de ferro metálico. 16 toneladas de óxido de ferro, Y. 160 vezes Y é igual a 16 vezes 112. 16 vezes 112 dividido por 160, 11,2 toneladas de ferro. Não importa se você vai calcular primeiro para depois descobrir o rendimento, né, pela porcentagem, ou se você já tira a porcentagem direto da massa do reagente no começo. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. Exercício de pureza é muito parecido com exercício de rendimento, porque nada mais é o rendimento inferior por causa, muito provavelmente, por causa da pureza, certo? Então, exercício de pureza e de rendimento são bem parecidos. Segundo exemplo, quando o nitrato de amônio se decompõe termicamente, produz gás hilariante e água. Se a decomposição de 100 gramas do nitrato de amônio impuro fornece 44 gramas do gás hilariante, que é o N2O, a pureza do nitrato de amônio é... Então, primeira coisa, balancear a equação. A equação química já está balanceada. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 4 hidrogênios. Ah, não tá não, faltam 2 aqui, ó. 2 hidrogênios, 3 oxigênios, 1 mais 2, 3 oxigênios. Agora sim, a equação está balanceada. 2 aqui. Ótimo. Vou estabelecer as proporções. Proporção entre quem? Aqui ele está relacionando o nitrato de amônio com o N2O. Então, são essas duas substâncias que nós vamos utilizar. Para cada 1 mol de nitrato de amônio, produz 1 mol do N2O. Muito bem. Qual o dado que eu vou utilizar? Massa para o nitrato de amônio, massa para o N2O. Massa e massa. Muito bem. A massa do nitrogênio é 14, a massa do hidrogênio é 1. Então, vou calcular, a massa do oxigênio é 16. Então, primeiro aqui, NH4, NO3. Nitrogênio são 2 átomos, hidrogênio são 4, oxigênio são 3. Multiplico pela massa. Carbono, hidrogênio, oxigênio. 2 vezes 14, 28. Peraí. Aqui. 2 vezes 14, 28. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 16, 48. 28 mais 4 mais 48, 80. Então, a massa disso daqui é 80 gramas por mol. A massa de 1 mol. Como continua sendo 1 mol só, a massa continua 80 gramas. Então, para cada 80 gramas de nitrato de amônio, vou calcular a massa agora do N2O. Nitrogênio, oxigênio, 2 e 1, 14, 16, 28, mais 16, 44. 44 gramas por mol.
44 gramas. Como só tem 1 mol, a massa continua de 44 gramas. Beleza, estabeleci a minha proporção. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar, sempre que tiver massa de reagente, utiliza a massa do reagente. Fica mais fácil na hora de responder o exercício. Então, se eu tiver 100 gramas de NH4NO3, que é o nitrato de amônio, quanto que deveria produzir de óxido de nitrogênio? De óxido de nitrogênio. 80 vezes x é igual a 100 vezes 44. 100 vezes 44 dividido por 80. 100 vezes 44 dá 4.400. Dividido por 80, 55. 55 gramas de N2O. Essa massa, 55 gramas, é o que deveria ter sido produzido. 100% do que deveria ter sido produzido. Só que não produziu 55, produziu 44. Então, 44 gramas correspondem a quantos por cento? 55 vezes y é igual a 100 vezes 44. 100 vezes 44 dividido por 55, 80%. Então, significa que a pureza desse reagente é de 80%. Eu também poderia dizer que o rendimento dessa reação também é de 80%. Reagente limitante e reagente em excesso. Reagente limitante é aquele que vai limitar a quantidade, é aquele que vai acabar, que não vai sobrar ao final de uma reação química. Como assim? Acabar, vai terminar antes, é o que vai limitar. Eu sempre vou ter um reagente limitante, todos os outros, um ou mais, vão estar em excesso. Vamos pensar num exemplo mais simples, para a gente conseguir entender o que é esse reagente limitante. Vamos supor que eu tenho uma fábrica de carros. E aí eu estou contando lá meu estoque. E aí eu descobri que no meu estoque eu tenho 5 volantes, eu tenho 20 pneus e eu tenho 3 motores. Para cada carro que eu produzo, eu utilizo um volante, eu utilizo 4 pneus e eu utilizo um motor. Beleza. Quantos carros eu ainda consigo produzir com essa quantidade que eu tenho de peças no meu estoque? Quantos carros eu ainda consigo produzir com essa quantidade de peças no meu estoque? Então, vamos lá. Vou fazer um carro. Um carro eu uso um volante, 4 pneus, um motor. Então, tira 1, fica 4. Tira 4, tira 1. Beleza, vou fazer mais um. Mais um volante, mais 4 pneus, mais um motor. Então, tinha 4, agora tem 3. Tinha 16, agora tem 12. Opa, que eu errei aqui, que era 2, não era 1. Tira 1, tá sobrando um motor aí. Muito bem. Vou fazer mais um carro. Mais um volante, mais 4 pneus, mais um motor. Então, aqui agora tem 2 volantes, 8 pneus. Uai, acabou meus motores. Quantos carros eu consegui produzir? Eu consegui produzir 3 carros. E a quantidade de motores zerou. Significa o quê? Significa que a quantidade de motores é o meu limitante. É ela que vai determinar e que vai limitar quantos carros eu ainda consigo produzir. Ainda sobrou volante, ainda sobrou pneu, mas acabou o motor. Então, não dá mais para fazer carro sem essa peça. Esses outros que sobraram são os reagentes em
excesso. O que determina, o que limita, o que tem menos é o limitante. Vamos resolver então o primeiro exercício de cálculo estequiométrico que fale sobre reagente limitante e reagente excesso. Então, nesse exercício, você está falando que a amônia é uma substância muito importante para a indústria, que é utilizada em explosivos, fertilizantes, que é feita em fase gasosa, temperatura de 450 graus Celsius. Se a mistura inicial é de 30 mols de nitrogênio e 75 mols de hidrogênio, qual é a quantidade de amônia produzida em mols, se a síntese for completa? Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se a equação está balanceada, ela está, e estabelecer as proporções. Eu vou dividir aqui porque em exercício de reagente limitante e reagente excesso, a gente tem duas partes. A primeira parte é descobrir quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, e a segunda parte é calcular a quantidade de produto. Então, para essa primeira parte, eu vou pensar só nos reagentes, na proporção entre os reagentes. Para 1 mol de nitrogênio, eu preciso de 3 mols de hidrogênio. Essa é a proporção. Eu preciso transformar essa proporção nos dados do exercício. Só que o exercício continua em mol, então eu não preciso fazer mais nada, eu só vou copiar aqui as nossas proporções. 30 mols de nitrogênio é a quantidade estequiométrica correta para 75 mols de hidrogênio? Como assim quantidade estequiométrica correta? Então, se é 1 para 3, seria 2 para 6, 3 para 9, 10 para 30, por exemplo. Seria a proporção correta. Para saber quem é o limitante e quem é o excesso, eu vou escolher um desses dois valores. Eu vou fazer aqui usando as duas formas, para vocês verem que dá certo da mesma forma. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, vou copiar 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio, que é a proporção. Vou escolher um deles, vou escolher 30 mols de nitrogênio. Então, eu substituo aqui, 30 mols de nitrogênio seria X de hidrogênio. 1 vezes X é 30 vezes 30. 30 vezes 30 é 90. Significa o quê? Que para reagir com 90 mols de hidrogênio, eu precisaria de 30 mols de nitrogênio. Beleza. 90 mols seria a quantidade necessária. Beleza, volto lá no exercício e olho quanto que adicionou. Adicionou 75. 75 mols é a quantidade real, a quantidade que foi adicionada. A quantidade real, a quantidade que efetivamente tem, é menor ou maior que a necessária? Então, a quantidade que efetivamente tem é menor. Se essa quantidade é menor, significa que esse reagente, que é o hidrogênio, ele é o reagente limitante. Por quê? Porque a quantidade que ele colocou é menor do que a quantidade necessária. Então, o H2 é o limitante. Se o H2 é o limitante, significa que a outra substância é o excesso. Tá, eu descobri isso usando o nitrogênio. E se eu tivesse usado o hidrogênio? 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Beleza, eu vou escolher o outro valor agora. 75 mols de hidrogênio. Então, para 75, Y. 3 vezes Y é igual a 75. Y é igual a 75 dividido por 3, 25 mols de nitrogênio. Beleza. 25 mols de nitrogênio é a quantidade necessária, certo? Quanto que foi adicionado? 30. 30 mol é a quantidade adicionada. Como é que eu vou comparar isso daqui? A quantidade adicionada é menor ou maior do que o necessário? A quantidade adicionada é maior que o necessário. Se é maior que o necessário, significa que a quantidade de nitrogênio vai sobrar. Está em
excesso. Das duas formas, eu cheguei na mesma conclusão, que é o quê? Que o H2 é o limitante, enquanto que o N2 é o excesso. Sempre que um for o limitante, o outro é o excesso, obviamente. Então, das duas formas, eu cheguei na mesma conclusão. Ótimo! Eu já sei quem é o limitante. O que eu faço agora? Agora eu vou estabelecer a proporção entre o limitante e o produto. Então, para cada 3 mols de hidrogênio, que é o limitante, produz 2 mols de amônio. 3 mols de hidrogênio, 2 mols de amônio. Aí eu vou usar o dado do exercício, do limitante, sempre do limitante. Para 75 mols de hidrogênio, já usei X e Y, vou usar o Z. Z mols de amônio. 3 vezes Z é igual a 75 vezes 2. Z vai ser igual a 150 dividido por 3. Z vai ser igual a 50 mols de amônia produzidos a partir dessas quantidades. Além disso, eu consigo saber o quanto sobra de excesso também. Por quê? Porque a quantidade necessária não é 25? Então, se eu coloquei 30 e eu só reajo 25, então significa que 5 mols de nitrogênio estão em excesso. Tudo bem até aqui? Temos mais um exemplo para deixar um pouco mais claro essa situação. Considere a reação de produção do metanol, que é o monóxido de carbono reagindo com o gás hidrogênio, formando o metanol. Se 48 gramas de hidrogênio são adicionados a 140 gramas de monóxido de carbono, o rendimento da reação é de 100%. Pede-se para calcular a massa de reagente em excesso, que resta no final, e a massa de álcool metílico obtido. Então, como eu disse, esse exercício a gente faz de duas formas. Aqui ele até dividiu, né, como A e B. Então, primeiro a gente precisa descobrir quem é o limitante e depois chegar no resultado final. E aqui, além de descobrir quem é o limitante, eu também preciso descobrir quanto sobra de excesso. Primeiro passo, escrever e balancear a equação. A equação química já está balanceada, lá em cima. Proporção. Na primeira parte, a proporção é entre os reagentes. Então, para cada 1 mol de monóxido, precisa de 2 mols de hidrogênio. Estabelecer a proporção de acordo com os dados do exercício. O exercício pede em massa, grama para grama. Então, massa para massa. A massa de hidrogênio é 1, está aqui no exercício. Então, 2 vezes 1, 2, 2 gramas. Só que são 2 mols. Então, 2 vezes 2 gramas, 4 gramas de hidrogênio. Mesma coisa para o monóxido. O carbono é 12, o oxigênio é 16, então a massa é 28. Como eu só tenho 1 mol, 1 vezes 28, 28 gramas de monóxido. Ótimo! Estabeleci a proporção. O que eu faço agora? Eu preciso descobrir quem é o limitante, quem é o excesso, certo? E aí eu posso usar qualquer um dos dois valores. Então, vamos lá. Vou fazer de novo usando os dois, para vocês verem que a gente chega no mesmo resultado. 28 gramas de monóxido para 4 gramas de hidrogênio. Vou usar o primeiro valor do hidrogênio. Para 48 gramas de hidrogênio, X. 4 vezes X é igual a 48 vezes 28. 48 vezes 28 dividido por 4. 48 vezes 28, 1.344. Dividido por 4, 336. 336 gramas de monóxido seria a quantidade necessária. Só que lá no exercício ele fala que é 140 gramas de monóxido a quantidade real que foi adicionada.
ou seja, a quantidade real é menor que a necessária. O monóxido é o limitante. Ah, mas você usou o hidrogênio. Se eu tivesse usado a outra? Então, 28 gramas de monóxido para 4 gramas de hidrogênio. Se eu usar 140 gramas de monóxido, Y para o hidrogênio. 28 vezes Y é igual a 4 vezes 140. 4 vezes 140 dividido por 28. 4 vezes 140, 560. Dividido por 28, 20 gramas de hidrogênio. Então, 20 gramas de hidrogênio é a quantidade necessária. Qual é a quantidade adicionada? 48 gramas. 48 gramas é mais do que eu preciso. Não preciso de 48, eu só preciso de 20. Então, se a quantidade adicionada é maior do que a quantidade necessária, esse daqui é o reagente que está em excesso. Então, o CO é o reagente limitante, o H2 é o reagente em excesso. Beleza, eu ainda não respondi a letra A. Quanto que sobra do excesso? Então, se 48 gramas foi adicionado e só 20 gramas reage, significa que 28 gramas de hidrogênio vão sobrar, vão estar em excesso. Então, essa é a resposta da letra A. Quanto sobra? 28 gramas. Beleza, agora na letra B eu quero descobrir quanto que vai produzir. E aí eu vou precisar estabelecer a proporção entre o limitante e o produto. Quem é o limitante? O CO. Então, para cada 1 mol de CO, produz 1 mol de metanol. Em massa, tanto para o CO quanto para o metanol. A massa do CO a gente já calculou, 28 gramas. Como só tem 1 mol, continua 28 gramas de CO. E para o metanol? Para o metanol eu tenho C12, são 4 hidrogênios, 4, 12 mais 4, 16, 16 mais 16 do oxigênio, 32. 32 gramas. Como eu só tenho 1 mol, a massa continua 32 gramas. Essa é a proporção. Aí eu vou usar lá o valor numérico do limitante, que é o monóxido. Então, para cada 140 gramas de monóxido, produz a quantidade lá de metanol. 28 vezes Z é igual a 140 vezes 32. 140 vezes 32 dividido por 28. 140 vezes 32 dá 4.480. Dividido por 28, 160. 160 gramas de metanol. Então, essa é a quantidade final do produto formado a partir dessas quantidades dos reagentes. Sobra 28 gramas de hidrogênio, toda a quantidade de monóxido é consumida para a produção de 160 gramas de metanol. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Bons estudos, fiquem bem, até mais!